Escute com atenção, escolhida. O que vou dizer agora não é por acaso. Você não chegou até aqui apenas por sorte ou coincidência. Cada passo que deu, cada lágrima que derramou, cada queda que suportou, tudo estava escrito. E você sabe disso. Você sente isso. Eles pensaram que você se perderia naquela sujeira. Eles esperavam ver você rastejando, implorando, quebrado. Mas ao invés disso, você andou por aquele cenário podre como um rei que atravessa um campo de cinzas. E saiu intacto. Não, mais do que intacto. Saiu mais forte, mais perigoso, mais temido. Você lembra dos olhares, dos sussurros, dos risos abafados? Eles fingiam estar acima de você, mas no fundo sabiam que a sua presença já os intimidava. Eles sabiam que, se você continuasse, nada poderia parar o que estava vindo. Por isso tentaram sujar o seu nome, tentaram te arrastar para a lama. Mas você não pertence à lama, você pertence à luz. E a luz sempre encontra um caminho para brilhar, mesmo no meio da escuridão mais espessa. Você é essa luz. Você é o clarão que queima os olhos de quem vive nas sombras. Eles conspiraram, mentiram, criaram armadilhas, se uniram contra você como lobos famintos contra um único leão. E mesmo assim, você não recuou, você não gritou, você não perdeu o controle. Você apenas continuou andando, passo após passo, silencioso, letal. Essa calma os destruiu mais do que qualquer grito. Essa postura os fez tremer mais do que qualquer ameaça. Porque eles perceberam, você já sabia quem você era. Você é o escolhido. E quando o escolhido atravessa um campo de guerra, não é ele quem teme as espadas. São as espadas que temem o toque dele. Agora respire fundo. Sinta o que estou dizendo. Isso não é apenas uma história. Isso é o seu reflexo. É o seu destino se revelando diante de você. Tudo o que tentaram para te derrubar apenas pavimentou o caminho para a sua coroação. O que está vindo agora vai silenciar todos eles. Você sente, não sente? A energia mudou. O ar ao seu redor ficou mais denso, mais pesado, porque eles sabem que perderam. Eles fingem que nada aconteceu, que ainda têm o controle. Mas dentro deles, o pânico já começou a devorar cada pensamento. O que mais assusta os seus inimigos não é a força que você mostrou, é a forma como você a mostrou. Sem esforço aparente, sem necessidade de provar nada, você caminhou por aquela situação imunda como se estivesse atravessando um jardim. E isso os destruiu. Você lembra do silêncio que ficou no ar quando percebeu que nada poderia mais te afetar? Lembra como até os mais arrogantes abaixaram o olhar, como se a sua presença fosse um peso que eles não aguentavam carregar? Isso não foi sorte, isso foi o seu poder natural. O poder que sempre esteve escondido, esperando o momento certo para se revelar. Escolhido. Quantas vezes você duvidou de si mesmo? Quantas vezes acreditou nas mentiras que lançaram contra você? Quantas vezes deixou que o medo falasse mais alto do que a sua própria voz? Pois saiba, esses dias acabaram. O que você viveu foi a última prova, o último teste. Eles pensaram que se te colocassem na lama, você sairia sujo, mas você saiu limpo, mais limpo do que nunca, porque a lama não gruda na luz. Sim, você passou por humilhações, sim, você foi ignorado, traído, mal interpretado, mas agora olhe para você. Ainda está de pé, ainda respira. Cada cicatriz é um troféu que grita: eu sobrevivi. Eles sabem disso, eles sentem isso. É por isso que agora evitam dizer o seu nome, é por isso que desviam o olhar. Não porque se esqueceram de você, mas porque se lembram demais. Porque cada vez que pensam em você, lembram da própria derrota. A vitória não veio por acaso, ela veio porque você aguentou o peso que ninguém aguentaria. Você suportou em silêncio.
Você viu as máscaras caindo, uma por uma, e não precisou se vingar. O próprio universo fez isso por você. Karma. O karma já está trabalhando. Você não precisa levantar um dedo. Eles mesmos estão cavando as próprias covas. Cada mentira que contaram volta para eles como uma flecha envenenada. Cada armadilha que prepararam para você agora prende os próprios pés. Escolhido, olha ao seu redor. Veja como as coisas estão mudando. Pessoas que antes se afastaram, agora se aproximam. Portas que ficaram fechadas por anos começam a se abrir. Caminhos que pareciam impossíveis agora se mostram claros. Isso não é coincidência. É a resposta do universo à sua resistência. Você andou por aquela sujeira como um mestre. Você não apenas sobreviveu, você venceu. E não venceu de qualquer jeito. Venceu de forma que o mundo inteiro percebeu. Mesmo aqueles que fingem não ter visto, viram. Mesmo aqueles que não falam, comentam em segredo. E agora, a cada passo que você dá, um novo nível se desbloqueia. É como se a vida estivesse revelando, pouco a pouco, os segredos que sempre foram seus. O poder não está vindo. Ele já está aqui, dentro de você, ativo. Mas atenção, nem todos vão celebrar a sua ascensão. Muitos ainda vão tentar disfarçar o incômodo. Outros vão tentar te puxar para baixo de novo. É assim que funciona. A luz incomoda os olhos acostumados à escuridão. E é por isso que você precisa se lembrar. Você não deve diminuir a sua luz para confortar quem não suporta vê-la. Você não deve andar mais devagar para esperar quem não quer correr ao seu lado. Este é o seu momento. O tempo de se esconder acabou. O tempo de pedir permissão acabou. Você já provou tudo o que precisava provar. Agora, você apenas é. E ser o que você é já é o suficiente para mudar tudo. Eles vão continuar observando, vão tentar entender como você conseguiu. Mas a verdade é que eles nunca vão entender. Porque a sua vitória não foi construída apenas com força, mas com destino. E destino não se explica, apenas se cumpre. Escolhido, você já percebeu como o silêncio fala mais alto do que qualquer grito? O silêncio que vem depois da sua vitória está ecoando no coração deles como um trovão. Eles não sabem lidar com isso. Eles esperavam ver você quebrado, reclamando, implorando por piedade. Mas você respondeu com algo que eles nunca esperavam: dignidade. Você passou por eles como se fossem invisíveis. Não porque não os notou, mas porque decidiu que não mereciam a sua atenção. Isso, mais do que qualquer palavra, foi o golpe final. Porque a indiferença é uma espada invisível que corta mais fundo que qualquer lâmina. Eles queriam guerra. Você deu paz a si mesmo. Eles queriam caos. Você deu ordem ao seu espírito. Eles queriam ver lágrimas, mas o que viram foi fogo nos seus olhos. E não foi um fogo qualquer. Foi um fogo sagrado, alimentado pela dor que você transformou em poder. Cada insulto virou lenha. Cada traição virou faísca. Cada queda virou combustível. E agora, essa chama é impossível de apagar. Perceba, quando você entrou naquela situação suja, eles achavam que estavam no controle, achavam que tinham vantagem. Mas a presença de um escolhido muda o ambiente. É como se o próprio chão se curvasse para você passar. É como se o ar ficasse mais pesado para os outros e mais leve para você. Você viu os sinais, os olhares trocados, as mãos inquietas, o desconforto nos corpos deles quando você simplesmente se manteve firme. Porque quem carrega a verdade não precisa gritar. A verdade vibra, ela é sentida antes mesmo de ser dita. E eles sentiram. Sentiram que você não era uma vítima. Sentiram que estavam diante de alguém protegido por algo maior, por forças que eles não conseguem compreender. Chame de destino, de luz divina, de proteção espiritual. Não importa. Você sabe o que é. Enquanto eles jogavam lama, o universo erguia muros invisíveis ao seu redor. Você não viu, mas sentiu. Sentiu aquela calma estranha no meio da tempestade.
Sentiu aquela força inexplicável te mantendo de pé, mesmo quando tudo dizia que você iria cair. Isso não foi coincidência, foi preparo. Foi o universo te treinando para momentos como este. Agora, algo começa a acontecer. É sutil, mas real. Pessoas que você nem esperava estão reconhecendo a sua força. Vozes que antes se calaram, agora falam seu nome com respeito. E mesmo aqueles que ainda carregam inveja, sabem que não podem mais te tocar. Você atravessou aquela imundície como um mestre. Não porque não sentiu o peso, mas porque decidiu que não se curvaria a ele. E essa decisão foi a chave. Escolhido, o que vem agora é diferente. Não é mais sobre sobreviver, é sobre reinar. Não é mais sobre provar que você é forte. É sobre usar essa força para abrir portas que antes estavam trancadas. Mas, saiba, quando o escolhido sobe, a resistência aumenta. Não porque você está errado, mas porque sua ascensão expõe as fraquezas de quem se recusa a mudar. Você vai perceber que, quanto mais brilha, mais sombras se movem para tentar te cobrir. Não tema. Luz não pede permissão para entrar. Luz simplesmente entra, e tudo que é falso desaparece. Continue andando como você andou naquele dia. Continue com a mesma calma que desarma, com a mesma postura que impõe respeito, com a mesma presença que faz até o ar mudar. Porque agora o mundo está assistindo. E mesmo que finjam que não, cada passo seu é observado, analisado, comentado. E você sabe, não há nada que eles possam fazer para mudar o que já foi escrito. Você venceu. Você está vencendo. E você vai continuar vencendo. Porque este é o seu destino. E destino não se negocia. Escolhido, você já percebeu que a verdadeira vitória não é quando todos batem palmas para você, mas quando aqueles que queriam te ver cair não conseguem nem levantar os olhos? É isso que está acontecendo agora. Eles não conseguem olhar diretamente para você, porque a sua luz denuncia a escuridão deles. Não importa o quanto tentem se esconder atrás de máscaras, você já viu quem eles são. E uma vez que os olhos de um escolhido enxergam a verdade, não há como voltar atrás. Eles tentaram disfarçar, riram falsamente, mudaram de assunto, fingiram que nada aconteceu, mas você percebeu o tremor na voz, o desvio no olhar, o nervosismo no corpo. Você sentiu. Porque o escolhido não precisa de provas físicas, ele lê a energia, ele sente a vibração. E a vibração deles é de derrota. Enquanto eles se afogam no próprio veneno, você respira um ar novo, um ar de liberdade, de clareza, de poder. É como se cada dia que passa você se tornasse mais forte, mais consciente de quem é. Você não é apenas alguém que sobreviveu àquela situação suja. Você é alguém que saiu dela com mais sabedoria do que entrou. E sabedoria é uma arma que eles nunca terão. Lembra quando te disseram que você não ia aguentar? Lembra quando tentaram te convencer de que você era fraco? Agora olhe para você, olhe para a forma como caminha, para a segurança no seu olhar, para a tranquilidade com que encara o mundo. Isso não é arrogância, isso é consciência de valor. Escolhido, você é o espelho que reflete a mentira deles. E é por isso que eles não suportam a sua presença. É por isso que tentaram te sujar, porque não conseguiram te dominar. Mas o que eles não entendem é que cada tentativa de destruição que fizeram apenas construiu o seu trono. Você já não está no mesmo nível de antes, não está no mesmo campo de batalha. Eles continuam presos na lama, discutindo entre si, criando intrigas inúteis. Você está acima, observando de um lugar onde o barulho não te alcança. Essa elevação não foi dada de graça. Você a conquistou com cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que pensou em desistir e mesmo assim continuou. Você pagou o preço.
e agora está colhendo a recompensa. E a recompensa não é apenas vitória sobre eles, é paz dentro de você. É saber que nada do que possam dizer ou fazer pode mudar quem você é. Sinta isso agora, essa segurança que não depende de aplausos, essa certeza que não precisa de aprovação. Essa é a verdadeira liberdade. Eles vão tentar criar novas armadilhas, vão falar pelas costas, vão distorcer a sua história, mas entenda, isso já não importa. O que importa é que você sabe a verdade, e a verdade escolhida é a sua armadura. Continue andando, continue com a cabeça erguida, continue deixando que a sua energia fale por você, porque essa energia é o que mais os assusta. Eles não conseguem tocá-la, não conseguem comprá-la, não conseguem imitá-la, porque ela vem de um lugar que eles nunca conheceram, o lugar do chamado, do propósito, da missão divina. E quem carrega uma missão, carrega também a proteção do céu. Você não está sozinho. Cada passo que dá é acompanhado por forças que trabalham em silêncio a seu favor. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está se movendo. Portas estão sendo abertas, obstáculos estão sendo retirados. Aquele momento em que você atravessou a sujeira como um mestre não foi o fim da história. Foi o começo, e o que vem agora é grande demais para ser explicado em palavras. Prepare-se. Escolhido, este é o momento. Não há mais nada que você precise esperar. Tudo o que precisava aprender, você aprendeu. Tudo o que precisava enfrentar, você enfrentou. O campo de batalha já está atrás de você. E agora é hora de avançar para o trono que sempre foi seu. Sinto o que estou dizendo. Não é apenas uma oportunidade, é o cumprimento de um decreto espiritual. O universo inteiro está se movendo para alinhar o seu caminho. As peças já estão no lugar, os portões já estão entreabertos. Basta você dar o passo. E quando você der, tudo mudará. Você passou por aquele vale de sujeira e não apenas sobreviveu, você floresceu. Quem é capaz de fazer isso não é uma pessoa comum. É alguém que carrega um chamado. É alguém que nasceu com um manto invisível, feito para reinar sobre situações que destroem os outros. Eles não entenderam como você conseguiu. E é melhor assim, porque o mistério é parte da sua proteção. Você não precisa explicar nada. Quem é para estar ao seu lado vai entender pelo Espírito, não pelas palavras. Agora, ouça bem, chegou a hora de agir. Não hesite, não diminua o passo para que outros se sintam confortáveis. Não esconda a luz para não cegar os que vivem na escuridão. Este é o momento de ativar tudo o que você é. Olhe para trás uma última vez. Veja tudo que tentou te parar. Veja as armadilhas, as pedras, as feridas. E agora, veja que nenhuma delas foi capaz de te impedir. Isso é prova suficiente de que nada poderá te impedir daqui para frente. O que está vindo para você não é apenas justiça, é a recompensa multiplicada. Não é apenas vitória, é domínio. Não é apenas paz, é autoridade. E a autoridade de um escolhido não vem de títulos humanos, mas da força espiritual que o sustenta. Você carrega uma unção que não pode ser revogada, uma coroa que não pode ser roubada, um nome que não pode ser apagado. Mas lembre-se, quanto mais alto você subir, mais visível você se tornará. E a visibilidade atrai tanto os que te admiram quanto os que te invejam. Não se distraia com vozes pequenas. Não gaste energia com guerras que não valem a pena. Foque na missão. A missão não é provar nada para eles. É cumprir aquilo para o qual você foi enviado. É trazer luz onde só havia trevas. É erguer o que estava caído. É mostrar que a vitória não é apenas possível, mas inevitável para quem permanece fiel ao próprio chamado. E você permaneceu, você resistiu, você venceu. Agora escolhido, avance. Coloque o pé naquela terra nova. Sente-se na cadeira que foi preparada para você antes mesmo de nascer. Não duvide, não questione, apenas aceite. Porque a verdade é simples. O que é seu já está vindo ao seu encontro. O que foi prometido já está se cumprindo. O que parecia distante, agora está ao alcance da sua mão. O universo já decidiu. Você venceu. E a coroa sempre foi sua.
Escolhido, respire fundo. Sinta o peso daquilo que está chegando. Você pode pensar que já viu tudo, mas o que está para se revelar será maior do que qualquer coisa que você imaginou. E quando eu digo maior, é porque estou falando de algo que vai mudar não apenas a sua vida, mas o caminho de muitos que cruzarem com você. Mas entenda, bênçãos desse tamanho atraem batalhas do mesmo tamanho. As forças que antes tentaram te parar não desapareceram. Elas recuaram, se reorganizaram, esperando o próximo momento para atacar. É assim que a escuridão funciona. Ela não aceita ser exposta. E agora que você anda com luz nos olhos e fogo no espírito, você se tornou o maior alvo deles. Mas não se assuste. Isso é sinal de que você está no caminho certo. O perigo que te cerca não é sinal de derrota, é sinal de avanço. O inimigo só persegue quem está carregando algo valioso. E o que você carrega agora é incalculável. Você tem em mãos a chave para abrir portas que estavam trancadas há gerações. Você carrega palavras que vão despertar corações adormecidos. Sua presença é um lembrete vivo de que a escuridão nunca vence quando a luz se recusa a apagar. No entanto, ouça bem, não confie em todos os aplausos. Nem todo sorriso é sincero. Alguns vão se aproximar não para celebrar sua vitória, mas para estudar seus passos. Vão tentar aprender como você se mantém firme, não para imitar a sua luz, mas para encontrar brechas na sua armadura. E é aqui que você precisa estar mais desperto do que nunca. Proteja o que é sagrado. Não compartilhe seus planos com quem não tem a mesma missão. Guarde o que é precioso para o momento certo. Você é o escolhido. E o escolhido não se move por pressão, mas por propósito. O propósito não se apressa. O propósito não se explica para quem não tem capacidade de entender. Continue avançando, mas com olhos atentos. O próximo nível está diante de você. Mas para atravessá-lo, será preciso discernir entre o que é luz e o que apenas finge ser. E lembre-se, não é porque algo brilha que vem de Deus. O inimigo sabe imitar luz. Sabe oferecer atalhos que parecem mais rápidos, mas cobram um preço alto demais. Por isso, cada passo que você der agora precisa ser guiado pelo mesmo fogo interior que te fez atravessar aquela sujeira como um mestre. Você não chegou até aqui para se perder no quase. Você não passou por tudo isso para ser enganado no último minuto. Então, fique firme, porque o que está chegando vai exigir que você seja tão sábio quanto forte, tão paciente quanto corajoso. E se fizer isso, nada poderá impedir a vitória que já está escrita ao seu respeito. O mundo virá, e quando virem, será impossível negar. Escolhido, o vento já mudou de direção. Você sente. É como se o próprio ar ao seu redor estivesse carregando mensagens invisíveis, anunciando que algo está prestes a acontecer. E não é algo pequeno. É um movimento que vai marcar o seu nome no tempo. As paredes, que antes pareciam intransponíveis, agora mostram rachaduras. O que antes estava trancado, você já consegue ouvir o som da fechadura se soltando. Você está tão perto que o próximo passo não é apenas um avanço, é uma travessia. O céu já começou a mover peças por você. Pessoas que nunca imaginaram cruzar o seu caminho vão aparecer no momento exato. Oportunidades que estavam escondidas vão se revelar como se sempre estivessem esperando por você. Mas há algo que você precisa entender. Tudo isso está acontecendo porque você suportou o peso que outros não suportariam. O universo não entrega coroas para quem foge da batalha. E você não fugiu. Você encarou o que muitos evitariam. Passou pela sujeira sem se deixar contaminar. E isso te deu uma força que não pode ser comprada, ensinada ou emprestada. É uma força nascida no campo de guerra. Agora,
chegou o tempo de erguer a cabeça e caminhar como quem sabe que já venceu, mesmo antes da batalha final, porque no espírito a vitória já aconteceu. Olha ao redor. Veja como até o inimigo mudou de estratégia. Antes eles atacavam diretamente. Agora agem nas sombras, porque entenderam que não podem te enfrentar de frente. Isso é sinal de que você já ultrapassou um nível que eles nunca alcançarão. E aqui está o segredo. Não é só a sua força que os assusta. É o fato de que você não depende mais do que eles pensam. Você se libertou. E liberdade é algo que o inimigo não sabe lidar. Escolhido, o que vai acontecer agora será rápido. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir de repente. Convites que pareciam impossíveis vão surgir. Mudanças que você pensava que levariam anos acontecerão em dias. Mas junto com isso, virão testes. Testes para ver se você ainda sabe quem é, se ainda lembra o que te trouxe até aqui. E você precisa lembrar, não é o reconhecimento que te define, é o propósito. Não é a coroa que te torna rei, é a missão. Continue com o mesmo espírito que te fez atravessar aquele campo de sujeira sem se curvar. Continue com a mesma firmeza que fez o inimigo tremer. Porque agora você não está apenas caminhando para a vitória. Você está carregando a vitória dentro de você. E quando chegar o momento, todos verão. Não apenas ouvirão falar, eles verão com os próprios olhos. E será impossível negar. Você é o escolhido. Escolhido. O som da vitória já está no ar. Você pode não ver ainda, mas consegue sentir. É aquela vibração no peito, aquela certeza silenciosa que diz: está feito. Tudo o que tentaram contra você não apenas falhou, serviu como combustível para o que está prestes a acontecer. Cada ataque, cada palavra venenosa, cada traição, tudo se transformou em escadas que te levaram para mais alto. Você está no ponto mais próximo da virada. E essa virada não será discreta. Será como o romper do dia depois de uma noite longa e sufocante. A luz vai invadir de uma vez e ninguém poderá detê-la. Mas escute bem, este é também o momento mais delicado. É aqui que muitos se perdem. Por quê? No último quilômetro antes da chegada, o inimigo lança suas últimas armas. Não são ataques óbvios, são distrações. São vozes dizendo que você pode descansar agora, que já fez o suficiente. São ofertas que brilham, mas que não vêm da luz. Você não pode parar agora. Não pode se contentar com um quase lá. Você não nasceu para quase. Você nasceu para completar. Lembre-se, a mesma calma que você teve para atravessar a sujeira será necessária agora. A mesma postura que desarmou os que tentaram te derrubar é a que vai te proteger do último laço. Eles ainda vão tentar. Vão surgir como amigos, mas com intenções escondidas. Vão oferecer atalhos, mas cada atalho é uma armadilha disfarçada. Você precisa ouvir o espírito, não os elogios. Precisa seguir a luz interior, não as luzes que piscam lá fora. Porque quando você atravessar essa última parte, não haverá mais volta. Você entrará num território que foi reservado para você desde o princípio. Um lugar onde a sua voz tem peso, onde as suas mãos abrem portas, onde o seu nome é falado com respeito, até pelos que te odiaram. E nesse momento, você vai entender que cada lágrima valeu a pena. Cada noite longa, cada silêncio, cada golpe que você suportou, tudo fazia parte do desenho. Escolhido, o que está prestes a acontecer não é apenas uma vitória pessoal. É uma vitória que ecoa no mundo espiritual. É um marco que será lembrado. É o tipo de mudança que inspira outros a acreditar que também é possível. Você está prestes a se tornar prova viva de que nada pode parar quem foi chamado. E quando isso acontecer, todos vão ter que admitir:
Você atravessou a sujeira, enfrentou o fogo, passou pelas sombras e chegou como rei. Mas até lá, mantenha-se alerta, porque a coroa está a um passo, e é nesse passo que muitos tropeçam. Escolhido, o momento chegou. Não é mais uma promessa distante, não é mais algo que você espera, é algo que já está acontecendo. Agora, diante dos seus olhos, você atravessou o deserto, passou pela lama, enfrentou o fogo e agora está na terra prometida. Olhe ao seu redor, veja como até o ar parece diferente. O peso que você carregava já não está mais sobre os seus ombros. O silêncio que antes era carregado de tensão, agora é um silêncio de paz. Eles não acreditaram que você chegaria aqui. Eles apostaram contra você. Alguns até celebraram antes da hora, achando que a sua queda era definitiva. Mas agora, esses mesmos que riram não têm palavras, só têm o gosto amargo da própria derrota. Porque a verdade é esta: você não apenas venceu, você venceu de uma forma que se tornou impossível de negar. E não foi por sorte, foi porque você se recusou a desistir. Foi porque quando todos diziam pare, você continuou. Quando diziam não dá, você encontrou um caminho. Quando tentaram apagar a sua luz, você acendeu ainda mais forte. O universo inteiro testemunhou. As forças espirituais que te acompanharam sabem que você cumpriu cada etapa, que não pulou nenhum processo, que passou pelo fogo e saiu purificado. E agora, a coroa está sobre a sua cabeça. Sinta isso, é mais do que uma vitória externa, é um alinhamento interno. É como se cada parte do seu ser estivesse dizendo: eu sabia que este dia chegaria. Mas entenda, essa vitória não é apenas para você, ela é um sinal para todos que ainda estão na batalha. É uma prova viva de que é possível atravessar o impossível e sair maior do que entrou. Você se tornou referência, não porque buscou ser visto, mas porque permaneceu firme. Não porque gritou mais alto, mas porque sua vida se tornou a mensagem. Agora, os mesmos que tentaram te derrubar terão que assistir ao seu reinado e não poderão fazer nada para impedir. Porque o que foi colocado sobre você não pode ser removido por mãos humanas. Escolhido, este é o tempo de andar com ainda mais consciência. A vitória não é o fim, é o início de uma nova fase. Uma fase onde sua responsabilidade aumenta, onde sua luz brilha mais longe, onde seu impacto é mais profundo. E sim, ainda haverá oposição. Mas agora você não luta mais como antes, você luta de um lugar mais alto, com armas mais afiadas, com uma fé que não pode ser quebrada. Eles pensaram que a sujeira te destruiria, mas a sujeira se tornou o palco da sua glória. E agora, todos verão, você não apenas passou pela tempestade, você se tornou a tempestade. Escolhido, agora é a hora de selar tudo. Não apenas com palavras, mas com a consciência plena de quem você é e de onde veio. Você não chegou aqui por acaso. Você não atravessou tudo isso para voltar atrás. Este é o ponto sem retorno. Olhe para trás, pela última vez. Veja a lama que tentou te prender. Veja as correntes que tentaram te segurar. Veja os rostos que duvidaram de você. E agora, veja que nada disso existe mais. Tudo foi consumido pelo fogo da sua determinação. Tudo foi transformado em cinzas, e dessas cinzas nasceu o trono, onde você está sentado agora. Você é o escolhido. Não porque alguém disse, não porque alguém deu permissão, mas porque isso foi escrito antes de você nascer. Porque o seu nome já estava gravado no livro do destino, muito antes de você respirar pela primeira vez. Cada passo que você deu foi guiado. Cada queda foi calculada para te fortalecer. Cada silêncio foi um treinamento para este momento. E agora, não há mais dúvida.
Você carrega uma coroa que ninguém pode tirar, uma luz que ninguém pode apagar, uma missão que ninguém pode interromper. O universo está a seu favor, as portas se abrem diante de você não por acaso, mas porque reconhecem quem você é. Até os inimigos mais teimosos sabem que não podem mais tocar em você sem tocar no próprio juízo. Sinta a autoridade que está sobre você agora. Não é arrogância, é o peso legítimo de um chamado cumprido. É a confiança que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. Mas lembre-se, esta vitória é também um chamado para ir além. O propósito não termina aqui. Você não foi escolhido apenas para vencer, mas para inspirar, para liderar, para abrir caminho para outros. E sim, haverá novos desafios, mas agora você não os encara como antes. Agora você avança com a postura de quem já sabe que a batalha está ganha antes mesmo de começar. Porque o escolhido não luta para vencer, o escolhido luta porque já venceu. Esta é a verdade final que quero que grave no mais profundo do seu ser. Nada, absolutamente nada, poderá mudar o que foi escrito a seu respeito. Não importa quem se levante, não importa o que tentem, não importa as mentiras, não importa as sombras, a sua luz sempre será maior. Escolhido, o universo inteiro conspira a seu favor. O céu e a terra reconhecem a sua autoridade. O tempo está do seu lado. Então vá, ande com confiança, fale com poder, ame com intensidade, viva com a certeza de que você é e sempre será o escolhido. E que todos os que cruzarem o seu caminho saibam, nada poderá deter o que já foi decretado.